A paz do Senhor, irmão Frederico, tudo bem? Irmão Frederico, dentro daquele ensinamento do irmão Augusto de Castro, né, daquele livro, tem muita coisa profunda, muita coisa profunda. E eu queria compartilhar com o irmão o que eu tenho. O Senhor tem me despertado também para esses textos nessa madrugada. Em João 11, versículo 43. Olha que coisa interessante. Jesus, ele ressuscita Lázaro, o judeu. Porque está em João 11, né? 2000 anos, um mais um é dois, né? E no versículo 43, ele faz a ressurreição de Lázaro, o judeu. Ou seja, 43, versículo 43. 4 mais 3 é 7, né? Ou seja, Jesus ele volta em Jerusalém no final de 6.000 anos. E ele faz a ressurreição do povo de Israel, que Israel está morto espiritualmente. É interessante. A mesma coisa acontece em Marcos, no capítulo 5, no versículo 42. O que é esse texto relata? Esse texto relata a cura da mulher do fluxo de sangue, né? Que representa a igreja, que vai ser arrebatada, curada, né? Fluxo de sangue, né? A igreja ela tem a marca do sangue, então a igreja tipifica. A mulher tipifica a igreja. Ou seja, o tempo da graça encerra quando Jesus cura a mulher, né? E aí imediatamente para onde Jesus vai? Ele vai para a casa ele vai para a casa do cidadão lá, não lembro agora o nome. E lá ele ressuscita a filha dele lá, Talita, né? O Tabita. Jairo, isso, ele está indo para a casa de Jairo. Ou seja, Jesus está indo para a casa de Israel. No caminho, ele ressuscita a mulher, ele cura a mulher, ou seja, o arrebatamento, né? E lá no versículo de número 42 é que ele ressuscita a menina, ou seja, a menina tinha 12 anos, né? 12 é o número de Israel, né? E 12 também, a mulher tinha 12 também, 12 anos que estava enferma, ou seja, Israel e a igreja, né? E no versículo 42, Jesus, ele ressuscita a menina, a Talita, né? A filha de Jairo. 42. Interessante, né? Por que 42? 4 mais 2 é 6. Ou seja, no final de 6.000 anos, acontece então a segunda vinda e a ressurreição de Israel, a ressurreição espiritual de Israel, porque Israel foi restaurado como nação em 47, 48, né? Restauração nacional, mas a restauração espiritual ainda não aconteceu, porque Israel está morto. A mesma coisa vai acontecer, isso não pode ser coincidência, né? Deus realmente, ele fala por números e versículos na Bíblia, né? A mesma coisa acontece da mulher paralítica curada no sábado. Isso está escrito lá em Lucas 13, no versículo 12, né? Por que a mulher é curada no sábado? Ou seja, o início do milênio, né? Israel é curado, né? A história de Israel é a mesma história dessa mulher paralítica. Israel anda encurvado, né? Israel anda paralítico, encurvado, cheio de altos e baixos. Israel é assim, a história de Israel é cheia de altos e baixos. Então no versículo 13, né? Lucas 13, versículo 12, ele cura a mulher. Ou seja, interessante, 12, né? 2 mais um é 3, ou seja, terceiro milênio. No início do terceiro milênio, porque no ano 27 faz dois, segundo o estudo do pastor aí Augusto de Castro, no ano 27 faz 2.000 anos da crucificação. Então o terceiro milênio começa no ano 28. Então é onde Jesus ele faz a cura da mulher, versículo 12. 1 mais 2, 3, é o terceiro milênio. Então é tudo profético, meu irmão. Quando você vai também para a história do cego de Jericó, eu considero ele também como um tipo do povo judeu. Israel está cego, né? Não consegue enxergar que Jesus é o Messias. Mas em Marcos 10, né?
Jesus vai passando e no versículo de número 47, ele clama pedindo a misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante, né? O cego de Jericó, Israel está cego. E em Marcos 10, versículo 47, ele clama para que Jesus volte às vistas dele. Ou seja, é uma tipificação de Israel no final da grande tribulação, quando eles vão estar cercados ali pelo anticristo, né? E eles vão clamar ali pela misericórdia de Deus. Interessante, por que aparece no versículo 47? Marcos 10, versículo 47. Ou seja, 7 mais 4 vai dar 11, ou seja, no final de 2000 anos da crucificação, segundo o livro aí do irmão Augusto de Castro, né? Ano 2027 seria então. Marcos 10, versículo 47. É onde eles clamam, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo judeu no final da grande tribulação. 7 mais 4, 11. 2000 anos, né? 2 milênios. E no versículo 52 é onde Jesus realiza a cura do cego. Por que 52? Interessante. 5 mais 2 vai dar 7, ou seja, o início do milênio sabático, né? Início do sétimo milênio. Ou seja, a mesma coisa acontece na história da mulher paralítica ali. Jesus cura ela no sábado. Então, meu amado irmão, a Bíblia ela é cheia de código. Agora, eu estou compartilhando isso com você porque você é um homem de Deus, você é um homem espiritual, você entende isso. Mas muita gente que não entende isso, tem muitos crentes que são nominais, igual o irmão falou naquela outra mensagem. Tem muita gente que são nominais e não entende isso. O crente nominal, o cristão nominal, ele não entende isso. Para ele isso é loucura. Mas o homem espiritual, ele cava, ele busca, né? Jeremias 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É interessantíssimo isso. Eu gosto também de um texto de João 20, versículo 27. Interessante, né? 20. 2000 anos, né? 20 séculos. 20 séculos. 2000 anos são 20 séculos. Ou seja, o ano 2027 completa 2000 anos da crucificação. E no versículo, por que no versículo 27? Não poderia ser em outro versículo, mas está lá no versículo 27, onde Tomé, ele falou assim, ó, eu só acredito se eu ver, né? Então Tomé, ele representa o povo judeu na grande tribulação, no final da grande tribulação. Eles só vão converter quando eles vêem o sinal dos cravos, né? Apocalipse 1, versículo 7 e Zacarias 12, 10 em diante ali. Então Tomé falou assim, eu só acredito se eu ver o sinal dos cravos. Então Tomé, ele representa o povo judeu no final da grande tribulação, no ano 27. É interessante, porque João 20, ou seja, 20 séculos, 2000 anos, versículo 27, ano 27. É muito profundo, meu irmão. Tem coisa muito profunda. A Bíblia ela é cheia de código, né? Ela é cheia de matemática. E Deus realmente, ele fala pelos números. Então eu estou aqui pesquisando, o que eu for encontrando aqui, eu vou passando para você. E vou postar esse vídeo no YouTube, e vou colocar no YouTube. Eu sei que muita gente não vai concordar, vai levantar-se contra, né? Mas os espirituais irão entender. Quem entende isso são só pessoas espirituais. A pessoa que não tem comunhão com Deus, que não tem vida com Deus, ela não entende essas coisas. Tem muito cristão desse jeito, cristão que são nominais, cristão que não tem vida com Deus, cristão noveleiro, cristão é, mundano, que participa das coisas do mundo. Então ele não consegue entender essas coisas espirituais. O Espírito Santo de Deus ele só se revela às pessoas espirituais. Então eu vou colocar no YouTube, mas eu sei que vai ter muita gente que não vai concordar, mas os espirituais irão entender o que eu estou dizendo aqui. É muito profundo, a profundidade. A Bíblia ela é um livro profundo, a gente tem que cavar. Como diz o saudoso David, a gente tem que cavar. É igual o mar, você chega na beira do mar, você olha por cima ali, você vê a água, é lindo, né?
Eu nunca fui no mar pessoalmente, mas dá para ver que é muito bonito, né? Por cima. Mas quando você mergulha no fundo do mar é um outro mundo, muitos mistérios no fundo do mar. Então assim é a palavra de Deus, é uma fonte inesgotável de conhecimento, você tem que mergulhar. E quanto mais você estuda, quanto mais você mergulha, mais você encontra coisas tremendas, coisas profundas na palavra de Deus. Tem muita gente que lê as escrituras por cima. Você não pode ler as escrituras por cima, você tem que ler, você tem que reler, meditar. O texto que você não entende, você tem que pedir o Espírito Santo para poder te revelar, para te mostrar. E Deus tem falado comigo assim. Às vezes de madrugada eu estou deitado e de repente o Senhor fala comigo, levanta, eu escuto a voz levanta, e eu levanto, e o Senhor manda pegar uma caneta e um papel e eu começo a anotar as coisas que Deus vai me dando. Então tem muitas coisas que Deus me deu dessa forma, assim, escrevendo mesmo. Deus manda eu escrever, vai escrevendo, sabe? Então isso é a intimidade com Deus. A gente tem que ter intimidade com Deus. Igual eu falei, tem muito cristão que é o chamado cristão nominais, eles não têm intimidade com Deus. É por isso que as pessoas estão aí a ver navio, elas não entendem o tempo. Tem muita gente aí que não entende o tempo que nós estamos vivendo, exatamente porque estão a ver navio, não tem intimidade com Deus, não tem vida de oração, não tem vida de consagração, não tem vida de meditação na palavra, não lê a Bíblia, não medita, fica só no YouTube, vendo uma coisa e outra, vendo heresia, e não consegue ler as escrituras, não estuda as escrituras. Crente que nunca leu a Bíblia toda, tem crente que nunca leu a Bíblia toda, tem crente que nunca estudou as escrituras, tem crente que nunca estudou os profetas, nunca estudou o dicionário do Apocalipse, que é o livro de Daniel, nunca estudou o livro do Apocalipse, então não vai entender. Isso aí exige anos de estudo, exige anos de pesquisa, né? Eu, pela misericórdia de Deus, eu não sou nada, sou pó e cinza, mas eu estudo isso tem 32 anos. Já li a Bíblia 25 vezes, do Gênesis ao Apocalipse, e não sei de nada, estou aprendendo. Cada dia que passa, Deus vai revelando para a gente. E a gente vai morrer sem saber nada, né? A gente morre sem saber de nada. Ninguém é dono da verdade. É uma busca constante pelas profundezas de Deus. As coisas de Deus é muito profundo. Ele só se revela aos espirituais e só se revela às pessoas que têm compromisso com Ele. Se você não tem compromisso com Deus, você vive uma vida dupla. Você vive uma vida dupla de mundanismo. Você é cristão, mas é mundano. Deus não vai te revelar essas coisas, porque você é mundano, você participa do mundo. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Amém? Deus abençoe a todos. Irmão Frederico, Deus abençoe a sua vida. Né? Que o Espírito Santo de Deus continue te revelando, te mostrando coisas profundas, porque eu sei que você é um homem espiritual. Por isso que eu estou compartilhando esse áudio com você. Deus abençoe, em nome de Jesus.